Paz do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Dando continuidade aqui, falando de Romanos 4 agora, a partir do verso 1, Paulo vai estimular a fé, né? A fé no Messias para a igreja e fazer algumas citações. Vamos lá. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante do Pai. Pois a Escritura diz: creu Abraão ao Pai e isso foi lhe imputado como justiça. Parou aí. Ele cita Gênesis, está citando Gênesis, falando que o fato de crer, de crer, né, que Abraão creu no Pai, foi imputado a ele como justiça, né? Ele foi justificado por crer na voz que ele ouviu. E lembrando que ele está falando isso para os judeus entenderem o que é fé. Isso é fundamental entender. Os judeus não sabiam o que é fé. Eles sabiam o que é sinais e seguir sinais. Seguindo sinais, seguindo coisas visíveis, não é fé. Vamos lá. O som, ouvir, não é fé. Mas para eles entenderem o que é fé, ele vai continuar. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a misericórdia, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Ele vai fazer algumas citações aqui, falando de Davi, né? As bem-aventuranças, aquele a quem o Pai ele não imputa o pecado, ou seja, aquele a quem não tem dívida, né? Aquele a quem foi pago a dívida, aquele a quem creu no Messias. É isso. E ele fala aqui, ó, o verso, voltando um pouquinho, o verso 5: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada. Daqui a pouco eu vou ter que voltar nesse verso 5, mas é aquele que justifica o pecador, o transgressor, aquele que justifica o gentio, no caso aqui, para os judeus entenderem. Esse é justificado perante o Pai, aquele que crê nisso, né? 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou sobre a incircuncisão? Só sobre os judeus ou os gentios estão incluídos também? É isso que eu acabei de falar, né? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como ele foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. A verdade é que Paulo não está falando de Abraão como Abraão salvo, como Abraão fez o que era certo, não é isso. Ele está usando Abraão como tentando fazer eles entender o que é fé, mostrando que Abraão, para nós, não vale o que o Paulo está falando ali, mas para os judeus compreenderem, vale que Abraão ele fez algo que não era nem para ele, não era somente para os descendentes dele, mas para outros. Resumindo, aqui ele está fazendo o judeu mais uma vez aceitar o gentio como povo do Pai e falando que ele recebeu o sinal, o selo, né, que é a circuncisão, para que fosse pai de todos, né? Ele não só fosse pai dos judeus, mas dos gentios também. Mas mas daqueles que fossem seguir a fé de Abraão, né? Dizendo que os gentios iriam seguir a fé de Abraão, em quem Abraão cria. Mas não é isso, né? Ele fala assim para que os judeus compreendam. 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Agora sim ele entra
no que realmente vale. A intenção dele só é tirar o judeu da lei de Moisés, ou a sua posterioridade, mas pela justiça da fé. Pela fé que venham os descendentes, né? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O reino é aniquilado. Nota, meus irmãos, que nós que somos mais maduros, houve uma promessa a Abraão de galardão terreno, e essa promessa foi cumprida. E eles têm o galardão terreno até os dias de hoje, mas a promessa que o Messias trouxe é outra, é da fé. E essa não é terrena. E se for dessa forma, é aniquilado. Eu estou criando em vão, né? É exatamente o que a gente vê no sistema, né? O que é oferecido são coisas terrenas. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Aqui ele fala ele cita o 15, a gente pode voltar naquilo que o pai, bem-aventurado aquele a quem o pai não imputa o pecado. Quem está no Messias já não há condenação para o pecado, já não há condenação para a transgressão perante o pai. Mas perante o sistema a qual estamos, assim, se você transgredir, você paga pela sua transgressão. Mesmo eu, Edivan, sabendo que o mundo, o sistema não tem poder nenhum sobre a minha vida eterna, eu decido cumprir a lei dos homens, né? Porque sou maduro o suficiente para entender que eu devo obedecer ao sistema enquanto estou aqui ainda, sistema terreno. Eu só falei isso porque quando se entra em lei, você tem que abranger muita coisa, e é melhor até parar por aqui para não perder a linha de raciocínio que Paulo está falando. 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a misericórdia, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, não somente aos judeus, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos. Né? Aqui ele não cita os gentios aqui, mas ele já citou lá em cima aqueles que tiveram a mesma fé que Abraão teve, e isso os gentios podem ter, ele tentando explicar para os judeus. 17. Como está escrito, ele cita Gênesis mais uma vez, perante a qual no qual creu, a saber, o Pai que vivifica os mortos e chama as coisas que são como se já não fossem, né? Como se não houvesse tempo para o Pai. Uma coisa que foi falada lá atrás pode se cumprir mais à frente. 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o próprio corpo já amortecido. Aí ele vai começar a citar coisas da história de Abraão, né? Tipo, mostrando que mesmo não ligou para o que a visão mostrava para ele, né? Mas creu na promessa e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando glória ao Pai, e estando certíssimo de que o que lhe tinha sido prometido, que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Assim foi imputado como justiça. Ponto, vamos encerrar por aqui que já tem 8 minutos. Deu para compreender que ele está trazendo os judeus a aceitar o gentio mais uma vez e fazendo eles compreender o que é fé, né? Que não é pelas obras que eles tinham conhecido antes que eles vão ser justificados, mas sim por crer no Messias. Fiquem todos na paz do nosso Pai e do nosso Mestre, assim seja.